ganhava presentes, mas um belo fevereiro que ninguém ganhava nada também, ele chegava com tudo, porque tinha conseguido receber um dinheiro. Ou me levava para festivais de cinema, onde eu via os meus ídolos todos, o Oscarito, o Grande Otelo, as estrelas do rádio, que eram estrelas de cinema também, né? Então, essas pessoas frequentavam a minha casa, no meu aniversário, eles apareciam. Então, foi uma infância muito legal, assim, nesse aspecto, né? Agora, quer dizer, na minha vida pessoal, na adolescência começou a complicar, porque eu tive uma irmã com problemas de saúde mental, então eu fiquei muito sozinho, porque a minha mãe se internava com ela, meu pai ficou completamente sem vontade de viver, e eu, logo, com 12 anos de idade, eu mergulhei na literatura, assim, meio querendo escapar daquela realidade que era tão difícil para eu transar, né? Então a literatura virou uma coisa até meio doentia, porque eu me lembro que meu pai tinha que desligar a luz da casa para eu parar de ler. E mesmo assim eu catava uns cotocos de vela para continuar lendo, quer dizer. Então esse mergulho na literatura foi bom, né? Porque eu podia ter, sei lá, escapado por um outro caminho, né? Não sei que outro caminho, mas podia ter entrado por um outro caminho que não fosse tão proveitoso quanto a literatura foi para mim, né? Porque me ajudou, além de ser uma porta a mais de prazer na vida, né? Eu estou sempre lendo muito, leio esse hábito, eu acho fundamental para quem faz qualquer coisa ligada à arte e à cultura, né? Mas principalmente porque é um prazer muito grande a leitura me dá. Estou sempre lendo 3, 4 livros ao mesmo tempo. Agora, e também isso me ajuda a escrever meus roteiros, me ajuda muito, né, no meu cinema. A literatura me ajuda muito. E apesar de meu pai ser uma pessoa assim que não tinha grana, eu estudei em bons colégios, né, no Colégio São Fernando, que era considerado um colégio moderno na época, né? Onde a Renatinha Sorrá estudou, o Neila Torraca. Tinha uns burgueses, assim, no colégio burguês, mas tinha muito artista no meio também, o Antônio Guerreiro, fotógrafo. Então, foi uma infância divertida, foi uma infância que eu me lembro com muita saudade. Ídolos? Não, eu tenho assim uns santos, assim, o James Dean, a Marilyn Monroe, tenho a Leila Diniz, né? A Leila Diniz tem uma relação até meio mística, digamos. Eu falo com a Leila, assim, olho para a fotografia dela que eu tenho e quando eu tenho alguma questão assim que eu tenho que resolver, eu olho para a cara da Leila e fico perguntando como é que você resolveria isso, como é que a Leila agiria em relação a isso e tal. Tem uma referência meio religiosa mesmo, né? Apesar de eu não ter uma religião. E tenho figuras assim que passaram pela minha vida que foram muito importantes, feito a própria Leila, o Eduardo Mascarenhas, o Nelson Pereira, que é meu grande mestre. O Che Guevara, num certo sentido, foi um ídolo para mim na minha juventude, né? Porque representava a transformação com beleza, né? Não era aquela coisa o Lenin com aquela cara feia, não. O Che, além de ser um revolucionário, era um gato bonito, né? Então, o Che também, eu acho que eu colocaria no meu altar também. Não sei. Eu tenho uma relação mística com algumas coisas, assim, entendeu? Quer dizer, eu acendo vela, eu acendo uns incensos de vez em quando, mas não é aquela coisa hippie, aqueles incensos com cheiro de coisa indiana me irrita porque me leva, é um flashback dos anos 70, me irrita um pouco. Mas eu tenho uma coisa assim de me relaciono, converso com alguns amigos que morreram, sabe, assim, tem um diálogo com as fotografias, feito eu contei da Leila.
Eu tenho um Buda, tenho uma Nossa Senhora da Aparecida, tenho uma guia de macumba, tudo misturado num altar, sabe? A Shiva, tudo misturado, e de vez em quando eu acendo essas coisas, vela, incenso e tal. Mas mas eu vivo me questionando, eu não tenho certeza se essa minha fé, às vezes eu estou assim meio rezando e tal, e fico meio desconfiado, será que não existe nada? Eu estou aqui feito um idiota, aqui perdendo meu tempo, entendeu? Eu tenho uma profunda dúvida. Mas como eu acho que a base da coisa religiosa é a dúvida, né? Eu acho que tudo bem, né? Quer dizer, se existir alguma coisa, eu acho que eu estou salvo, num certo sentido, né? Salvo no sentido de não jogar a minha fé no lixo, entendeu? Eu tenho uma fé, que eu não sei, multidirecional, mas não vejo o Deus que criou não sei o quê, que está olhando e tal. Isso daí eu não acredito, não. Eu tenho uma fé anarquista. Eu sou anarquista, então a minha fé não podia ser de outra maneira também. Quando me convidaram para ir para Cuba, né, no auge do governo aquele terrível, eu fiquei meio com medo, porque apesar de Cuba ter sido uma grande barato da minha juventude, a Revolução Cubana especialmente, né, agora com essa situação toda complicada e tal, eu fiquei meio com medo. E falei, olha, eu gostaria de ir conhecer sem compromisso e tal. Assim, meio clima de fim de feira, chegar lá e tal, como é que vai ser. Até porque depois de ter vivido a ditadura no Brasil, eu fiquei com medo de ir para um país onde não existe uma liberdade de expressão absoluta, né? E existia também uma história de perseguição aos homossexuais. Então eu fiquei com medo, falei, epa. Mas eles disseram, não, você vem aqui sem compromisso e tal. E eu fui e me apaixonei completamente. Me apaixonei. A escola de Cuba é uma escola experimental fantástica, com 100 jovens bolsistas do mundo inteiro, os melhores professores do mundo, os brasileiros todos, o Nelson, a Tizuca, né, esses cubanos que eu citei, o próprio Garcia Marques é professor da escola de roteiro, o Coppola, Robert Redford, né, muitas pessoas. É uma escola cujos professores são cineastas do mundo inteiro, né? E é uma convivência muito forte, porque é um Bangu cultural, entendeu? Quer dizer, é uma escola que fica no campo, afastada da cidade, e onde você respira e faz cinema o tempo inteiro, tem uma programação cultural intensa. E num país, né, que apesar de estar vivendo uma crise econômica, existe uma liberdade de expressão, né? Essa coisa de dizer que o cinema agora está refletindo a abertura cubana. O cinema em Cuba, apesar de ser um regime fechado,